Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o luto infantil, a importância de acolher a dor da criança. Em casos de morte na família, pais devem ser sinceros com a criança. Nosso mundo seguro ou nosso mundo presumido, veio abaixo em poucas semanas a partir do início da pandemia da Covid-19 no início de 2020. Além das mudanças radicais de rotina de trabalho, isolamento social e perdas financeiras bruscas as famílias começaram a conviver também com o luto. Compreender o luto infantil exige também uma compreensão do desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira coisa que a gente pode apontar é que uma criança está em desenvolvimento cognitivo e emocional diferente de um adulto, já que tem o seu desenvolvimento cognitivo concluído, ok? Dependendo então da faixa etária da criança, ela vai compreender o conceito de morte de maneira distinta. O luto da criança passa pelo luto do adulto que ela cuida. A criança precisa de cuidado, precisa de proteção. Quando ela perde um avô, um pai, uma mãe, é o senso de proteção que ela perde. Quem é que vai cuidar de mim agora? Nesse processo de sofrimento contínuo e múltiplo, muitas dúvidas surgem nas famílias que perderam entes queridos e onde há crianças. E como falar sobre a morte? A criança deve participar do velório, do funeral? A criança deve ser alertada antes sobre o risco de morte de um familiar, especialmente se for um pai ou uma mãe? Pessoal, olha só, o erro de presumir que a criança não percebe o que acontece. Bom, nesse caso, pessoal, nossa sociedade ela tende a tratar a criança como o meio café com leite. Não é incomum que elas não participem do que está acontecendo na família, de um processo de adoecimento e talvez até de uma morte. Pensar que uma criança não percebe alguma coisa está acontecendo é um erro. Se a família vive um momento de tensão com algum infectado pela Covid-19 e prefere não contar para a criança, ela começará a duvidar da sua própria percepção ou também a duvidar do adulto. Não funciona com crianças inventar historinhas se a rotina delas foi completamente alterada por alguma razão. Os pais precisam e se recomenda que sejam sinceros, porque a criança percebe. Ela percebe que o pai está chorando, que antes era a mãe que cuidava dela e agora ela tem que ficar na casa da avó. A morte é uma informação que precisa ser digerida e isso leva algum tempo, certo? Os rituais, isto é, as pequenas ações que devem ser tomadas no dia a dia para ajudarem as crianças a superar o luto, de acordo com a psicologia, eles são importantes para esse processo de assimilação. Os rituais, eles possibilitam uma organização de uma experiência que é altamente desorganizadora. Há um outro aspecto desses rituais. O velório é um espaço autorizado para você sofrer. Você pode expressar todo o seu pesar com menos julgamento. E é um lugar em que você recebe apoio de toda a comunidade. E as crianças devem participar. Não existe uma resposta adequada a esse questionamento. Olha só, pessoal, o ideal é conversar e perguntar para a criança se ela quer participar. A gente dá para a criança um pouco de controle sobre o sentimento dela. Possibilitamos que ela participe desse processo de decisão. Claro que a forma de explicar sobre o que é o velório, o enterro e a própria morte é algo que exige um didatismo, e uma compreensão da faixa etária da criança, certo? Bom, o luto é potencialmente traumático, mas não necessariamente vai gerar um trauma na criança, É uma situação traumatogênica, que pode ser traumática, mas não necessariamente. Se uma criança puder ter adultos que cuidem dela, que acolham a dor, que deem espaço para ela expressar os seus medos e fantasias, ela vai ter melhores condições de se reorganizar
do que uma criança que não estiver com esse espaço aí garantido. Outra questão que precisa ser avaliada pela família é que, além da perda de um ente querido, a criança pode ter ainda perdas secundárias muito dolorosas, como mudanças de casa, mudança do núcleo familiar, mudanças bruscas de rotina e até mudança de escola, por razões talvez até financeiras. Quanto menos a família alterar a rotina da criança, melhores são as condições para que ela se fortaleça para vivenciar o luto. Todos nós reagimos aos rompimentos de vínculos, não aceitamos de bom grado, né? As reações podem ser de muitas ordens. E isso também ocorre com as crianças, o que pode provocar aí reflexos na rotina escolar. A criança pode ficar desatenta, não participar das aulas, ter reações cognitivas, como perda de memória, por exemplo. É possível ainda que ocorram algumas reações comportamentais. A criança pode regredir em comportamentos, voltar a fazer xixi na cama, chupar o dedo, ou pode ficar com cuidado compulsivo do outro cuidador que sobreviveu. Pode haver ainda aumento de ansiedade e até mesmo situações em que a criança tente testar a morte, né, o que exige bastante atenção dos familiares e também dos responsáveis. Muitas vezes, essa é uma fantasia da criança de que, assim, ela vai encontrar a pessoa que perdeu. Bom, pessoal, o luto, ele nos afeta em todos os âmbitos da vida. No caso das crianças, dar a ela espaço para sentir a dor, sem julgamentos e tentar preservar o máximo a rotina que tinham antes daquela morte, dará um pouco mais de previsibilidade e também de segurança. Ok? Até mais, pessoal!